A Secretaria Especial de Direitos Humanos, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, divulgou um documento com os principais avanços e desafios da Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Conosco no estúdio para falar sobre os principais pontos deste documento, a advogada Juliana Saraiva Medeiros, integrante da Comissão de Direitos Infanto-Juvenis da OAB São Paulo. Tudo bem, Juliana? É um prazer recebê-la no estúdio. Em quais áreas houve avanços? Bom, na área da educação foi a mais notória. Tivemos redução do índice de analfabetismo, isso foi bem visível entre principalmente jovens. Também na área da saúde, com uma redução das taxas de mortalidade infantil. Em 1990, a taxa era para cada 1.000 nascimentos, 47 mortes. Em 2014, esse índice baixou para 14, o que é notório, e também uma redução interessante nos dados do trabalho infantil. A gente está falando dos 25 anos, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, né? O combate à violência contra crianças e adolescentes é o principal desafio ainda? Sim, sempre é, porque ainda a criança, pela situação de vulnerabilidade que ela se expõe, ela acaba sendo ainda vítima de muitos crimes, como, por exemplo, da violência sexual. Então, sempre existe uma divulgação muito grande, uma preocupação nessas campanhas de prevenção. E por que isso acontece principalmente em crianças negras e pobres? Nós observamos, né, o lado ruim assim, desses anos é que ainda não houve redução dos homicídios, bem pelo contrário, teve um aumento na quantidade de homicídios. Principalmente, 63% acontece entre homens negros, né, jovens negros. Com certeza, ainda porque existe uma concentração de pobreza e prevalece os negros nesses números de pobreza. E que outros números você destaca desse documento? Então, assim, o que nós percebemos mesmo redução foram nesses aspectos que eu falei, né? Na questão de analfabetismo, de mortalidade infantil e de trabalho escravo. Porém, ainda nos preocupa esse alto índice de homicídios entre os jovens. E também a drogatização, porque ainda é um problema enfrentado, né? Violência sexual também é um problema enfrentado. E a dificuldade de inserção do jovem no mercado de trabalho. E muitos jovens perderam o emprego, principalmente este ano, né? Nós enfrentamos um problema sério, porque como a primeira carteira, o primeiro emprego com carteira assinada, ele exige o serviço militar. Então, antes disso, geralmente os jovens acabam se dedicando a trabalhos que não são legalizados, né? E isso, inevitavelmente, acaba sendo um problema entre os jovens, né? Essa dificuldade do acesso ao trabalho legal. Que avanços você vê nas políticas públicas implementadas para jovens, para crianças e jovens, nesses últimos anos? Eu acredito que o maior avanço ainda seja a questão de educação. Mas eu acredito que até mesmo esse relatório foca a atenção que nós temos que ter para evitar o retrocesso, né? Então, existem políticas públicas, mas ainda há necessidade de mais políticas públicas para evitar o retrocesso desses números que eu falei. Em que áreas, por exemplo? Eu acredito que o maior foco, nós temos um problema sério, que eu comentei, que é essa questão de incentivo aos jovens no primeiro emprego. Eu acho que esse daí é um problema muito importante. E aí, de que forma que isso poderia ser feito? Sempre com políticas públicas. Eu acredito que com cursos, a implementação de cursos, a melhoria nas escolas para que eles tenham acesso à língua, né? Assim, nós tivemos aí recentemente a questão de Olimpíadas. Então, nós temos mercado para inserção. O que precisa é de mais cursos e mais parcerias, de repente até mesmo com empresas e com a sociedade, para que isso seja de fato implementado. Tá, e além do mercado de trabalho? O mercado de trabalho, eu acredito que também nós precisamos de políticas públicas para o atendimento dos menores envolvidos com droga, que ainda é um problema sério que nós enfrentamos, porque é raro encontrar um atendimento adequado para esses menores que estão em conflito com a lei e ainda já utilizando de drogas, né? Juliana, obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para você. Boa tarde, obrigada a você.